e que provavelmente vai agravar os problemas do sistema tributário brasileiro. Essa é a minha grande preocupação. Faz sentido conceitualmente a unificação desses impostos, mas eu acho que aí é que entra. Operacionalmente, vai ser uma proposta não funcional. Não funcional. É interessante, parece que falta diálogo, não só do direito, mas dos economistas também. Acho que o economista idealiza uma não cumulatividade que não acontece na prática. Não existe. Porque na prática, como é que eu vou controlar tudo que está entrando, que está saindo da empresa? Então não consigo controlar. Daí o que a lei começa a fazer? Começa a restringir episodicamente a não cumulatividade, restringir, que acaba tornando o imposto cumulativo. Eurico, vamos fazer uma continha rápida aqui. Qual é a carga tributária brasileira hoje? Mais ou menos 900 bilhões de reais. Somando tudo, previdência, estados, municípios, até 900 bilhões de reais. Desses 900 bilhões de reais, quanto é não cumulativo, em teoria? 170, 180 do ICMS e mais 30 do IPI. 200 bilhões. Os outros 700 vêm de tributos cumulativos, ou de tributos que incidem no processo de produção. Então, não só o discurso da não cumulatividade, ele é muito questionável conceitualmente, como factualmente, ele é relevante, porque o Knox fala tanto em não cumulatividade, se defende tanto essa propriedade desejada do sistema tributário brasileiro, mas representa só 20% da nossa carga hoje. Então, nós temos que acabar com um monte de outros impostos, porque todos os outros tributos são cumulativos. ISS, IPTU, ITBI, o próprio imposto de renda da pessoa jurídica é altamente cumulativo, compõe o custo das empresas. Extraordinário, professor. Mas... Quer dizer, nós vivemos calcado em mitos, em chavões, em palavras de ordem que os economistas criaram porque leem textos acadêmicos mal digeridos, não vão à lei, que tem um papel, como eu falei, pedagógico importante, você cria modelos, mas depois você precisa questionar esses modelos. Eu me lembro uma frase do Mangabeira Unger, nosso ministro do Desenvolvimento Econômico, né? Ele falou: o economista vive no mundo, nas suas torres de marfim, no seu mundo idealizado, sendo que ele ignora por completo a realidade do dia a dia, que é selvagem, que é completamente diferente daquela que ele imagina nos seus modelos idealizados, que é rude, que é grosseiro e que é selvagem. E o economista passa ao largo disso como se não existisse. Não, nós vamos defender conceitos, paradigmas, etc., que mesmo sabendo que eles não existem, são bons por si mesmos, são válidos por si mesmos, vamos continuar defendendo. Só que não existem. Acho que o caminho, então, é o economista sair da sua torre de marfim, do seu pedestal, e os juristas também, né, professor? É isso que eu estou falando. Esse é o grande mérito do trabalho que você está fazendo desse livro aí. E conversar, tem muita coisa para fazer. Professor, que extraordinário, muito obrigado. Eu acho que eu vou explorar a questão da não cumulatividade também na linha do meu mestrado. Acho que é um ponto interessante, refletir um pouco mais sobre essa ideia dos limites da não cumulatividade no direito, e se realmente isso tem qual o efeito econômico disso efetivo, porque para nós do direito também é uma impressão que isso garante a capacidade contributiva, desonera as exportações, e não é claro para nós isso, não tem estudos claros sobre isso. Não é nem questão de estudo, é uma questão de se enxergar ou não. É uma coisa que eu fico às vezes pasmo. Você mencionou a questão da desoneração das exportações. Uma das grandes críticas que se faz a impostos cumulativos é que eles não permitem o processo de desoneração das exportações mediante a utilização de créditos tributários, como se faz, por exemplo, com IVA. Então, em primeiro lugar, nós só desoneramos ICMS e IPI, só. Nenhum outro imposto é desonerado. Os outros são todos exportados. Então, não é que com impostos cumulativos a gente desonere tudo. Não é verdade. Segundo lugar, é só uma questão administrativa. Um tributo cumulativo pode ser desonerado. Só que ao invés de se utilizar a técnica do crédito tributário, você utiliza a técnica do rebate, ou seja, da devolução do imposto pago. É perfeitamente possível você computar o que você tem de impostos dentro de uma pauta de mercadorias, como se faz, por exemplo, com preços de transferência. Você estabelece pautas de produtos com preços base e assim por diante. Você estabelece também qual é a carga tributária embutida em cada um desses produtos exportados ou dessas classes de produtos exportados.
Mediante o embarque, o governo simplesmente devolve ao exportador o volume ou o valor dos impostos embutidos naquela mercadoria. Acabou. Então, não é que não se possa desonerar. Ela implica uma outra técnica de desoneração. Ah, mas isso não existe, é complicado. Não é nada complicado. Primeiro, a China tem IVA. Só que a China só desonera as exportações mediante rebate fiscal. Ah, porque a OMC não permite. Não é verdade. O detax francês é isso, o reintegro argentino é isso. E, como eu falei, as desonerações das exportações chinesas são todas feitas através de rebates fiscais. Ou seja, devolução do imposto pago. É uma coisa corriqueira. Agora, isso parece um problema absolutamente insuperável. Não se pode desonerar a exportação. Não se pode desonerar usando o crédito. Não pode não. Então, vai-se utilizar um outro sistema. Qual é? O do rebate. Qual é o problema? Nenhum. Mas isso parece que é um problema insuperável. Uma questão interessante aqui, professor, já caminhando para o final da nossa entrevista. Nossa longa entrevista e encantadora. Obrigado. Professor, eu que gostei. Há um senso comum que o direito tributário é uma espécie de mão invisível que regula e ordena a economia, desonera a importação, desonera a exportação, cuida da igualdade entre as pessoas, aplica-se a igualdade aristotélica, trata igualmente aos iguais, vai tratar desigualmente aos desiguais na medida exata dessa desigualdade, com a dificuldade de encontrar com essa desigualdade. Então, eu tento estar ajustando, tributando mais aqui, quem ganha mais, menos ali. E na minha experiência da GV, eu vi várias vezes o Paulo Arvac, o Ciro Biderman, falando tem que tributar onde tem capacidade contributiva. E depois, a questão de estar trabalhando com incentivos, você faz através de políticas públicas, através do equacionamento do gasto público. O que o senhor acha disso? Porque aí é um ponto interessante, porque eu posso estar, de alguma forma, essa mão pode não estar vindo no sistema tributário, mas pode estar vindo do outro lado através de incentivos financeiros dados pelo Estado. O que o senhor pensa disso? Eu concordo plenamente com parte dessa observação. Né? Primeiro, o negócio de capacidade contributiva é muito difícil você aferir capacidade contributiva. Né? Eu pergunto, por exemplo, o ICMS, o fato de você emitir uma nota fiscal garante a capacidade contributiva daquele contribuinte? Não. Eu posso estar vendendo aquela mercadoria gravosamente. Emitir uma nota fiscal, e, no entanto, eu estou pagando o imposto implícito na emissão daquela nota fiscal. Como eu mencionei para você, o fato de eu ser o proprietário de um imóvel não me garante absolutamente que eu aufira a renda daquele patrimônio para garantir a capacidade contributiva. Então, eu acho que a melhor medida da capacidade contributiva é a transação financeira. Quando você mexe com dinheiro, eu acho que você está, pelo menos, se aproximando melhor do que qualquer outra aferição. Né? Antigamente se usava número de janelas, chaminés na casa como indicadores de riqueza, como indicações de capacidade contributiva, etc. Agora é emissão de nota fiscal, é isso, aquilo, declarações. Mas eu acho que a melhor maneira de você garantir capacidade contributiva, a proxy mais aproximada da efetiva capacidade contributiva é a transação financeira. Eu acho que é a que mais se aproxima. A outra parte da observação, eu acho correta. Incentivo fiscal como instrumento de desenvolvimento econômico, como instrumento de política pública, é profundamente ineficiente. O exemplo que nós temos no Brasil são gritantes. O mais impressionante de todos eles é a questão da Sudene. A Sudene foi um grande programa de incentivo fiscal orientado para o desenvolvimento do Nordeste, para a industrialização do Nordeste, que gerou absolutamente nada do ponto de vista do objetivo a que se propunha. Pelo contrário, desvio de recursos, má aplicação de recursos. Outro exemplo, incentivo fiscal, gerando a Zona Franca de Manaus. Essa sim é uma fonte de profundas distorções econômicas, porque as empresas estão se instalando lá única e exclusivamente porque tem isenção do IPI. Aliás, é uma das razões de não colocar o IPI nesse IVA federal, é porque a Zona Franca de Manaus reivindicou que sem o IPI a Zona Franca morre. Então, nós vamos montar no meio da selva um parque industrial com aquele custo, com aquela transferência de máquinas de transporte e tudo mais, em função da existência de um incentivo fiscal de 10 ou 15 pontos percentuais no IPI. Isso é que está fazendo
com que a sociedade brasileira gere um custo adicional brutal, produzindo lá e depois trazendo tudo para ser consumido aqui. Então, incentivo fiscal é a maneira mais ineficiente do Estado promover desenvolvimento econômico, promover qualquer coisa. Eu acho, e aí eu concordo, eu acho que a tributação tem que ser universal, em função da capacidade contributiva efetiva, e eu acho que aí a transação financeira é a melhor maneira de você aferir isso. Tem que ser um sistema que não puna o sucesso. Sistemas excessivamente progressivos, no mundo globalizado, induzem a fuga de capitais. Hoje a Europa inteira está reduzindo as alíquotas máximas dos seus impostos, está uniformizando alíquotas exatamente para evitar isso. Então, sistemas excessivamente progressivos, eles geram perda de dinamismo, perda de investimento, perda de capacidade de crescimento, fuga de capitais e assim por diante. Então, um sistema razoavelmente proporcional, ligeiramente progressivo e universal, para mim, é a melhor maneira de arrecadar. E o Estado pratica política social e política de desenvolvimento via gastos públicos. Aí sim. Aí porque você pode direcionar exatamente para onde você quer. Agora, vem a pergunta, o Estado é eficiente para direcionar esses recursos? Não é, infelizmente não é. Nós sabemos que não é, também. Quer dizer, se existem falhas de mercado, existem falhas de governo também igualmente preocupantes. Mas é mais eficiente do que você atirar com chumbo grosso esses incentivos fiscais que você não sabe quem absorve, quem se aproveita disso, que dá margem a todo tipo de corrupção, de desvio e que acaba não gerando o objetivo primordial. O exemplo mais típico é a Sudene no Brasil. Então eu não gosto, efetivamente, do instrumento incentivo fiscal. E qual é a alternativa? Gasto público. É o outro lado da equação fiscal. Você não usa o lado da arrecadação, mas você usa o lado do gasto público. Aí sim. Sistema de financiamento. Sistema de financiamento, gastos em educação, gastos em saúde. Isso é que efetivamente transfere renda. Isso é que efetivamente transfere renda. E se você quer, por exemplo, levar a um processo de industrialização de uma determinada região, qualquer que seja a justificativa, faça via subsídios. Você se instalou lá, produziu tantas unidades do produto, está aqui, o seu subsídio no final do mês. Você vê o que a pessoa está fazendo e dá o subsídio. É melhor do que dar incentivo fiscal, os empresas vão lá, ninguém afere se elas estão produzindo ou não, ninguém sabe o que fizeram com os recursos que elas, teoricamente, se apropriaram mediante todos esses créditos tributários que receberam e acabou não gerando nada. Então eu acho que o lado do gasto público é mais eficiente para praticar política social e política de desenvolvimento econômico. Você consegue orientar melhor os recursos do que uma política de incentivo que é muito abrangente. Ela se dissipa com muita facilidade.